Graça e paz, povo do Avivamento, mais um domingo e mais uma palavra na veia para vocês. Vou começar aqui fazendo hoje uma pergunta. Você conhece a voz de Deus? Você sabe identificar quando Deus está falando com você? Vamos aqui ver na Bíblia alguém que ouviu a voz de Jesus e soube compreender exatamente quem era ele, tá bom? Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 14, o versículo 22. A narrativa diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para outro lado do lago. Enquanto ele andava, mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados, exclamando: "É um fantasma!" e gritando de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Nós vamos ficar até aí. Eu quero destacar uma característica fundamental de Pedro. O quanto Pedro conhecia a Jesus. Pedro já estava andando com Jesus há um bom tempo e ele já viu muitos milagres, já tinha visto muitas coisas acontecerem, já tinha visto Jesus ensinando. Então Pedro era aquele discípulo que realmente conhecia Jesus. E naquele momento ali onde eles estavam sendo assolados pela tempestade, eu creio que Pedro também, assim como os outros discípulos, ele também sentiu medo quando viu ali uma figura andando sobre as águas, porque, convenhamos, realmente não é comum você ver pessoas andando sobre as águas. E realmente, para a cultura da época, para o que eles conheciam, eles achavam realmente que era um fantasma. Mas quando Jesus gritou para que eles não tivessem medo, que era ele, Pedro, diferente dos outros discípulos, ele reconheceu algo diferente. Pedro reconheceu e pensou dentro dele: "Poxa, essa voz eu conheço, essa voz é de Jesus." E quando Pedro fala para Jesus: "Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá." Pedro conhecia o poder da autoridade da palavra de Jesus. Pedro sabia muito bem que o que Jesus ordenava, isso acontecia. E por conhecer a voz de Deus e por saber que a voz
de Jesus e por saber que Jesus era o suficiente para decretar qualquer coisa, mesmo que ela fosse sobrenatural, Pedro sai do barco e sai andando sobre as águas. Eu não quero focar muito no fato de Pedro ter afundado, no fato de Pedro ter tido medo, mas eu quero que você entenda hoje que só o fato de Pedro ouvir a voz de Deus, só o fato de Pedro reconhecer a voz de Jesus era um diferencial na vida dele. Foi isso que fez com que depois ele se tornasse um dos maiores discípulos de Jesus. Não importa as falhas, não importa quão você tropece no caminho, nessa caminhada com Deus, o que importa é que você tenha o diferencial, saiba no meio de qualquer situação reconhecer a voz de Deus e conhecer a autoridade que Ele exerce sobre a sua vida e sobre todas as coisas ao seu redor. Eu espero que você aprecie essa palavra nesse dia e que você aprenda todos os dias em comunhão com Ele a ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Quero agradecer. Deus abençoe. Pega essa palavra e envia para os seus amigos. Compartilha, que a palavra de Deus é sempre bom, tá bom? Se inscreve no canal da gente e vamos junto em nome de Jesus. Graça e paz.